Lutemos por nossas famílias. Primeiro livro de Samuel, capítulo 30. Eu quero compartilhar com os irmãos esta narrativa, esta história na vida de Davi, bem conhecido, valente guerreiro, mas que em dado momento viveu a dor e a tragédia de ver o seu lar tomado, roubado, açoitado, vilipendiado pelos seus inimigos. E agora Davi vive talvez uma das dores terríveis, talvez comparada a esta, outra tão dolorosa no coração do rei Davi tenha sido a perda de seu filho Absalão. Um pai que viveu a tristeza de ter como seu inimigo um de seus filhos, e depois de vê-lo morrer no campo de batalha, uma guerra contra ele próprio, chora profundamente ter perdido seu filho. Talvez comparado a esta dor, esta lágrima que Davi verte ao perder o seu filho, este seja um outro momento dramático na vida deste rei conhecido, estudado e tido como referência para nós, um homem segundo o coração de Deus. Vai lembrar que ser um homem segundo o coração de Deus não significa, em hipótese alguma, perfeição. Nunca foi e nunca será, e esta não é a referência que a Bíblia faz a Davi, sendo ele um homem segundo o coração de Deus. Ao contrário, na minha visão bíblica, o que Deus vê em Davi, sendo ele um homem segundo o coração do Pai, é a capacidade de reconhecer os seus erros e suas falhas e levantar-se do pó para recomeçar. Talvez seja aqui um ponto importante para nós entendermos que nossas famílias renovadas em Jesus gerarão vidas transformadas, de modo a transbordar para a nossa geração a bênção de Deus que se estende e se espalha por todos os cantos da terra. A bênção de Deus para a família não é algo exclusivo para a sua igreja. Quando Deus chamou Abraão, chamou para ser bênção e pai de uma grande nação, para que por meio dele todas as famílias da terra pudessem ser abençoadas. É por isso que muitas vezes nós vivemos esse dilema de encontrar famílias tão estruturadas, tão funcionais, fora dos nossos arraiais. E muitas vezes, dentro dos nossos arraiais, nos defrontamos, especialmente pastoralmente falando, com famílias tão desestruturadas e tão disfuncionais. É porque o ponto central e nevrálgico que liga estas duas realidades a uma única experiência de estar debaixo da bênção de Deus, é quando a família, consciente ou inconscientemente, vivencia os valores e os princípios que Deus estabeleceu para um homem, para uma mulher, seus papéis, suas responsabilidades, algo que é inerente à realidade humana, no que é virtuoso, no que é qualidade, como respeito, dignidade, valores que transcendem a fé em Jesus, que vêm com a fé em Jesus, mas que podem acontecer além da fé em Jesus, porque ética, correção, justiça, paz, são experiências que podem acontecer para aqueles que, ainda que sem saberem, vivem o propósito inicial de Deus para todo homem, o temor ao Senhor. Saber que há um Deus, há um Senhor absoluto de todas as coisas, que em Jesus reconciliou consigo todas as coisas. E esse texto que vamos ler introduz esses dias que estaremos juntos até domingo à noite, compartilhando o milagre de Deus em transformar e renovar famílias, de tal maneira que nós, como indivíduos, sejamos também abençoados e transformados para transbordar nesta geração ainda a glória de Deus por meio dos nossos lares. Diz assim, primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versos 1 ao 20. É um texto um pouco longo, mas é necessário lê-lo e acompanhar esta leitura para que nós compreendamos o contexto em que Davi chega do campo de batalha, encontra a devastação, chora profundamente, mas naquele lugar reencontra o começo e encontra a esperança que vem de Deus, renovando o seu coração. Aconteceu que, ao terceiro dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes. Então somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada e que as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então, Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram,
até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Mas Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu: persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará os cativos. Então Davi partiu, ele e os 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi e 400 homens continuaram a perseguição, mas 200 ficaram atrás por não poderem passar o ribeiro de Besor, de tão cansados que estavam. Encontraram no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e ele comeu, e deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de pastas, e ele comeu. Assim recobrou as forças, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então Davi lhe perguntou: de quem você é e de onde você vem? O moço egípcio respondeu: sou servo de uma amalequita. O meu senhor me deixou aqui porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos queretitas, o território de Judá, e o lado sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclag. Então Davi lhe perguntou: você poderia me levar até esse bando? Ele respondeu: juro por Deus que não vai me matar, jura por Deus que não vai me matar, nem me entregar nas mãos do meu senhor, e eu o levarei a esse bando. E ele levou Davi até lá. E eis que os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi os atacou e lutou contra eles desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, a não ser 400 moços que montaram em camelos e fugiram. Assim Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia sido tomado. Davi trouxe tudo de volta. Davi também tomou todas as ovelhas e o gado. Então levaram esses animais diante de Davi e disseram: este é o despojo de Davi. Pai, fala conosco por tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O texto quase fala por si só. A clareza e a aplicação de cada detalhe desse texto parece-me tão óbvio. Um homem que chega do campo de batalha com seus soldados poderia estar orgulhoso da sua força, da sua valentia, da sua estratégia, da sua capacidade, mas ao chegar em casa, encontra a sua família destruída, roubada, terra arrasada. Este texto vai representar para nós o que muitas vezes eu e você enfrentamos, que nossas casas tornam-se campo de batalha. Ainda que você possa testemunhar que a sua casa tem sido um ambiente de equilíbrio, de paz, não devem faltar momentos de incertezas, de ameaças, de circunstâncias que pressionam de todos os lados e que talvez basta uma noite para que na manhã seguinte surja uma notícia que desestabilize, que traga insegurança e preocupação. Entendemos que a família, por mais viável que seja aos olhos de Deus e de acordo com o seu propósito, ela na realidade traz consigo o desafio de mantê-la, porque não existem em lugar algum famílias que sejam perfeitas. Nós até podemos idealizar determinados formatos, às vezes até olhamos para pessoas à nossa volta e dizemos: como aquela pessoa é tão feliz, que família ajustada, que família abençoada. Alguns talvez até no ímpeto de uma humanidade baseada na carne, sentem uma certa inveja, um desejo latente, que bom seria se aquela fosse a sua família ou a minha família. Mas a verdade é que quando tranca-se a porta, dentro das paredes de uma casa, toda a gente é igual, todo o contexto é parecido, todo o coração é semelhante, porque onde há gente, sempre haverá imperfeição, problemas e medo. E quando Davi volta do campo de batalha, ele encontra cidade queimada, terra arrasada e ninguém.
para quem dizer o que ele havia conquistado. Talvez no coração dele pudesse surgir sentimentos que, além do sentimento de derrota, a constatação do fracasso, talvez aquele vazio de com quem eu vou compartilhar, com quem eu vou viver este momento de celebrar uma batalha em campo vencida, mas chegando em casa não há ninguém com quem dizer o que eu estou sentindo. Davi vê sua família sendo perseguida, destruída, levada como cativo ou cativa para um campo distante, e como você pode ler a partir do versículo 16, os inimigos festejavam sobre os despojos. Qualquer semelhança não é coincidência com o que vivemos hoje, em que os inimigos da família estabelecida nos valores do reino de Deus tem sido bombardeada de todos os lados, e muitas vezes temos a sensação de que tais inimigos festejam as derrotas, festejam a destruição, festejam a desestruturação, a desfunção de muitos lares. Temos a sensação de que o inimigo e suas hostes celebram como celebravam aqueles inimigos amalequitas, bebendo, fazendo festa, comendo e declarando entre si: que grande vitória nossa contra o rei Davi. Davi, ao chegar naquele acampamento, se depara com uma realidade tão difícil. Não tinha mais ninguém, e a quem ele tinha, agora tornou-se propriedade dos seus inimigos. E seus inimigos, festejando, tripudiavam diante da derrota daqueles que estavam procurando cumprir o propósito de Deus. Aqui entramos num outro dilema, porque Davi havia acabado de chegar do campo de batalha. Ele saiu para trabalhar, cumprir o seu papel, governar o povo, liderar o seu exército. E talvez naquele momento do choro, que você leu, Davi e seus soldados choram amargamente, até não terem mais lágrimas para verter, ele poderia dizer para Deus: eu estava fazendo o que eu deveria fazer. Eu estava governando o teu povo, eu estava guerreando com o teu exército, e é isso que eu recebo quando eu chego em casa? Muitas vezes nós podemos atribuir às nossas muitas tarefas o fracasso que enfrentamos na vida e os desafios que nós temos todos os dias, e muitas vezes colocamos como desculpas para as nossas derrotas o fato de que estávamos fazendo o que achávamos que deveria ser feito. Mas alguém disse certa vez que não há nenhuma vitória no campo de batalha que justifique ou recompense a destruição da casa. E aqui encontramos de fato este contraste entre um grande guerreiro, um rei imponente, respeitado e amedrontado por todos os seus inimigos, agora humilhado, chorando lágrimas de derrota. E na balança da sua consciência poderia estar havendo um dilema, uma equação não resolvida: de que valeu trazer a vitória do campo de batalha se encontramos a nossa casa destruída? Davi é confrontado com o que de mais precioso ele tinha e nós temos. Não há troféus, não há títulos, não há conquistas, não há degraus, não há patrimônio, não há reconhecimento do mundo, da sociedade, que possa compensar o fracasso encontrado em uma casa desfeita e arrasada. E é por isso, certamente, que Davi e todos os seus soldados levantam a voz para chorar, até não terem mais forças para chorar. Versículo 4 é dramático. Aquele povo já estava cansado da guerra. Eu fico imaginando a cena daqueles soldados chegando com seus armamentos sujos, fétidos, exaustos, talvez na esperança de chegar em casa e encontrar a família reunida, serem abraçados por seus filhos, abraçarem suas esposas, sentarem-se à mesa e poderem compartilhar: foi assim na batalha, foi desse jeito que eu fiz, foi dessa maneira, vocês precisavam estar lá para ver, Deus esteve conosco, derrotamos os inimigos. Mas eles se deparam com a solidão da derrota, a maior e pior derrota: o lar destruído e os inimigos festejando aqueles que eles conseguiram levar do arraial de Deus.
Davi então se defronta junto com seus soldados com este quadro dramático. De fato, a minha família e a sua família não vive literalmente o que Davi estava vivendo. Mas nós enfrentamos inimigos reais, que dentro da nossa consciência transbordam em atitudes e ações que estão lutando para derrotar as nossas famílias. Uma sociedade marcada pelo egoísmo, pelo individualismo, uma sociedade que tem sido destruída pelos vícios de toda sorte. Uma sociedade que vem inventando jeitos, modas, novidades para distrair-nos e desviar-nos do propósito de Deus, de sermos tudo aquilo para o qual fomos criados, concebidos, adotados, trazidos para o reino. O adversário das nossas almas, o inimigo, junto com suas hostes, tem levantado todos os esforços, tanto quanto na época de Davi, como em nossos dias. Meios, caminhos, distrações, cenários, possibilidades, ideias que vão tentando oferecer-nos meios de encontrarmos o fracasso e a derrota. Inimigos de hoje, que não são mais como exércitos físicos, como Davi enfrentou, que levou literalmente suas mulheres e suas crianças, seus idosos, seus pertences, tudo como despojos. Mas nós temos hoje inimigos da família, que guerreiam contra os nossos valores, que guerreiam contra os nossos princípios, que levantam bandeiras para dizer que o que nós cremos ser certo é errado. E o que nós dizemos ser errado, eles insistem em dizer que é o certo. E neste campo de batalha, nós adultos, nossos filhos, nossas crianças, nossos idosos, se veem confusos. O que fazer? A primeira atitude que Davi nos ensina a lidar com os inimigos que entraram em nosso arraial para roubar o que Deus nos deu, primeiramente é chorar. O que significa chorar? Que Davi mostra para com os seus soldados esta atitude de profunda humanidade e ao mesmo tempo humilhação. Neste momento, Davi cai em si, compartilhando com os seus soldados, de que adiantou vencermos tanto e perdermos o nosso maior bem? De que adiantou trazermos os nossos troféus, os nossos louros desta vitória, se nossos filhos não estão aqui para celebrar conosco esta vida? Se nossas mulheres não estão aqui para compartilharem conosco da alegria, do amor? Nossas famílias estão sendo atacadas. Hoje, ao abrir a internet, me deparei com uma notícia da minha cidade, num bairro bem próximo ao Meia. Basta atravessar o túnel da linha amarela. Em Jacarepaguá, um adolescente matou a martelada seus pais. Por quê? Porque os pais disseram para ele que naquele dia ele não iria para a aula de jiu-jitsu. E ele, tomado por uma ira, por uma raiva, um descontrole, matou seus pais. Cenas que se repetem, cenas que nos abarroam de uma forma tão violenta, tirando-nos a estabilidade, tentando nos levar ao solo. Qual foi a última vez que nós choramos por aquilo que o inimigo tem tirado de nós? Nossas orações, a nossa fé, momentos como este em que nos debruçamos sobre um tema tão precioso. A Bíblia é família do início ao fim. Como bem colocou, a própria Trindade representa esta relação de comunhão familiar. Jesus poderia ter vindo ao mundo como Deus entre nós, como super-homem, uma figura bem visível, adulto, numa cápsula, aparecer no meio da Palestina e dizer: eu sou Jesus, o Messias. Mas como Deus escolheu nos ensinar? Uma mulher virgem dará luz a um filho e o chamará Jesus. Um contexto tão surpreendente que o próprio pai não era pai e nos ensinou que nós, como Jesus, fomos adotados. Tanto ele foi adotado por José, nós somos adotados pelo Deus Pai. Primeira história de adoção perfeita, absoluta. A configuração da família de Jesus representa tudo aquilo que a igreja é para nós. A família é do início ao fim nas Escrituras uma referência de como Deus escolheu se revelar, se mostrar. Abraão, sai da tua terra e a tua parentela
vai para a terra que eu te mostrarei, constitui família, multiplica-se, e você será pai de uma grande nação, pai de filhos que terão filhos, que terão filhos, e a história culmina em mim e em você. O inimigo nunca esteve satisfeito. Ele sempre, de maneira ilustrada pela experiência de Davi, tentou destruir os propósitos de Deus, muito antes da própria igreja, destruindo as famílias. A ideia da igreja é neotestamentária. A ideia da família é desde os primórdios de tudo. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Deus os uniu e os fez família. A bênção da família antecede a bênção da igreja. Por isso que, como eu disse, a bênção da família funcional, estruturada, ela transcende este contexto eclesiástico, soteriológico, neotestamentário. Porque a bênção de Deus para a família, ela se estende a toda a humanidade. Mas quando nós vemos famílias destruídas, ressecadas, vidas amortecidas, então nós precisamos experimentar o poder da ressurreição. Davi estava chorando porque ele não sabia nem por onde começar. O dilema dele é que agora sim, e agora? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Dilemas que eu como pai, você como mãe, ou você como pai, muitos como filhos também, se encontram em momentos cruciais de dor, de medo, de insegurança. A pergunta mais recorrente diante de uma crise: e agora? Davi se senta ao chão, chora até o fim, mas então vem o versículo 6, que diante da pressão, porque os seus soldados agora, achando que tudo era culpa de Davi, tentam apedrejá-lo. É interessante que vemos aqui um detalhe importante que vamos abordar um pouco mais nos próximos momentos. Mas aqueles soldados estavam vendo que eles estavam na mesma situação de Davi, e agora culpam Davi por aquilo que eles estavam vivendo. E diz o texto, versículo 6, que falava em apedrejar Davi, porque todos estavam amargurados. Lembra lá do Éden? Adão pecou, e quando Deus o procurou, o que ele falou? A mulher que tu me deste. A mulher poderia dizer: foi a serpente que me enganou. E desde então, nós nunca mais paramos de culpar. Dizemos sempre que a culpa é do outro. Culpa, culpa, culpa. Como diz A.W. Tozer, ele completa esta frase dizendo: e deste jeito, estamos no lugar onde estamos. Davi se vê diante da própria culpa e da acusação dos que estavam ao lado dele. E o versículo 6 termina com uma adversativa dizendo, um contraste: mas Davi se reanimou no Senhor. Diante da crise, diante do dilema, diante da ameaça, diante da pressão e até mesmo diante da culpa, precisamos parar e zerar a vida olhando para Deus. O renovo, o recomeço e literalmente o que Davi experimentou, que foi o reânimo, foi quando ele voltou os seus olhos para Deus. Ele não olhou para as suas armas de guerra. Ele não pensou em que estratégia que ele poderia usar que trouxe do campo de batalha. A primeira coisa que ele fez foi: Senhor, o que eu faço agora? Por isso ele volta-se para o sacerdote que estava com ele, talvez o capelão do exército naquele contexto, fala assim: e agora? Traz para mim aqui a estola sacerdotal, porque eu preciso consultar o Senhor. Mais Deus em nossa casa, mais oração em nossos lares, mais devoção em nossas mesas. Não há como saber para onde ir e o que fazer se o Senhor não for consultado. Mas nossas famílias têm perdido tempo em que a palavra não é lida. Nós vivemos hoje escravos deste aparelhinho de poucas polegadas na mão, ou então dos nossos televisores, com todo tipo de serviço de streaming. Você vê o que você quiser, a hora que você quiser, e se puder, quanto tempo você gostar e desejar. Mas dizemos que para a Bíblia não temos tempo, para o culto estamos cansados, para a escola bíblica depois eu vou. Nós estabelecemos todas as outras prioridades, e enquanto isso, lá no arraial dos nossos inimigos, eles continuam festejando, famílias e lares destruídos, filhos tomados, pessoas longe umas das outras. Davi se reanimou no Senhor,
e o consultou: o que eu devo fazer? Objetivamente, Davi estava interessado em saber: devo persegui-los? Um autor que li sobre esse texto sugere que talvez esta pergunta de Davi estivesse encharcada de culpa. Eu fiz alguma coisa para merecer isso? Esta pergunta, se eu devo ir para persegui-lo, ou seja, vale a pena ir, eu vou conseguir alcançá-lo, é porque naquela visão de Davi, naquele tempo, o conceito divino que ele poderia ter é o seguinte: eu devo estar pagando por alguma coisa, algum pecado que eu fiz, alguma falha minha, e não valerá a pena eu ir atrás disso. Então é melhor deixar do jeito que está. É bem provável que Deus esteja me punindo por alguma coisa que eu tenha feito, e nada que eu possa fazer vai mudar o cenário. O que paira na cabeça de um homem como Davi neste momento, tão poderoso, tão condecorado, mas talvez agora em dúvida do que fazer, porque o seu coração estava dividido, um dilema: será que eu mereço, ou será que eu estou sendo punido? Será que eu teria alguma chance, ou será que está tudo acabado? E então vem a resposta de Deus, cuja palavra é eterna: sim, persiga o bando, você certamente o alcançará e libertará os cativos. Não é hora de Davi nutrir e alimentar uma culpa ou uma responsabilidade que não lhe era competência. Mas o que ele fez, deveria ter feito, ele assim o cumpriu: Senhor, o que devo fazer? E diante da palavra de Deus, versículo 9 diz: e ele imediatamente partiu. O texto então transcorre mostrando que quando ele, fortalecido no Senhor, começa a ver o milagre de Deus acontecer. Haverá pessoas que se cansarão no meio do caminho. Esse texto confirma o que eu acabei de dizer, de que a bênção de Deus, ela transcende os muros das igrejas, os limites do chamado reino de Deus. Porque de 600 homens, 200 não aguentavam mais, estavam cansados, dilacerados, exaustos de tudo que viveram na guerra, e eles falam assim: a gente não vai conseguir. E para quem é do meio militar sabe que um soldado cansado é pior do que dois fortes, então é melhor deixá-lo para trás, depois a gente volta para buscar, porque é como um fardo pesado. E era melhor que esses 200 ficassem ali, porque talvez cansados no campo, eles fossem piores do que os 400 em número menor. Mas algo interessante, quando você lê o texto a partir do versículo 20, você vai descobrir que eles voltam, e Davi diz: divida com eles a bênção. Os que foram, falam: não, mas peraí, eles não foram com a gente, ficaram no meio do caminho. Mas Davi mostra que a bênção de Deus é até para aqueles que em algum momento escolheram ficar no meio do caminho. O indício da graça, o indício da misericórdia, e também o indício de que sempre valerá a pena nos esforçarmos e fazermos aquilo que está ao nosso alcance, independentemente dos outros. Porque como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 10:10, cada um de nós comparecerá diante do Senhor, e todos nós daremos conta. Cada um por si, mas a bênção de Deus para todos. Esse texto vai nos ensinar então que além da contrição e do fortalecimento, agora é a hora de Davi ver os milagres de Deus acontecerem, diante da sua disponibilidade em o quebrantar-se, em colocar-se diante do Senhor e experimentar a presença dEle, conduzindo e direcionando a sua vida. Vá, persiga-os, certamente você os alcançará. Agora é hora de Davi experimentar a alegria que vem do Senhor. Davi agora estava fortalecido no Senhor e recebeu dele um ânimo, uma atitude nova, uma resiliência transformadora e certamente um coração novo, para continuar lutando, para vencer o seu cansaço, para ir até o lugar do inimigo, e encontrando lá o deboche e a blasfêmia, ele ataca, luta incansavelmente por quase 24 horas ininterruptas, e diz o versículo 18: assim Davi salvou tudo que os amalequitas tinham levado.
E esse texto para mim é muito rico porque há um detalhe importante, no finalzinho do versículo 19, uma frase pequena. Depois de escrever o que aconteceu no arraial inimigo, uma frase resume tudo. Davi trouxe tudo de volta. A minha oração nesses dias em que estaremos aqui compartilhando, louvando, celebrando, renovando a esperança, é para que ao final desses encontros, Deus nos permita trazer de volta tudo aquilo que o inimigo tem tirado de nós. Pode haver neste auditório, até mesmo pela internet, pessoas que estão cansadas de tanto esperar, exaustas de tanto ouvir, talvez dilaceradas por tantas ameaças, feridas que não se curam, alegria que foi embora, recursos que não aparecem, esperança que se foi. A minha oração é para que, como Davi, sejam dias de lágrimas de recomeço, corações e mentes abertas para dizer: Senhor, me mostra o que eu devo fazer. E Deus há de nos mostrar. E ao final desta jornada, a gente possa celebrar esta última palavra que Deus dá a Davi: leve tudo de volta, é tudo seu. Que nesses dias a gente possa ver a bênção de Deus como a recompensa. Depois de tanto lutar, depois de tanto chorar, depois de tanto esperar, que Deus traga de volta ao seu coração primeiramente, para transbordar no seu relacionamento, que transbordará na sua casa tudo que os inimigos da família têm tirado de nós: o amor, o respeito, a alegria, a esperança, nossos filhos, nosso casamento, seja o que for que o inimigo tenha tentado, esteja insistentemente incendiando, destruindo, roubando, que nós tenhamos a coragem, o renovo, a esperança de perseguir, de lutar e de trazer de volta. Que nada se perca no caminho. Que Deus nos permita trazer de volta coisas grandes e pequenas, crianças e adultos, todos de volta para a cruz de Jesus. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, nesta noite, completa esta palavra no coração. Que nos apropriemos dessas verdades, que nos levarão de volta para casa, martelando em nossas mentes e corações a certeza de que há esperança, há o renovo, há o recomeço. Tu nos conduzirás por todo o caminho, de tal modo que nós traremos de volta, pelo poder que há no Teu nome, aquilo que o inimigo tem tirado de nós: a esperança, o amor, a alegria, o relacionamento, nossos filhos, casamentos ameaçados. Pai, em nome de Jesus, que nós consigamos interromper a blasfêmia da festa no arraial do inimigo, destruir as artimanhas de Satanás, que tem se levantado ferozmente contra os nossos lares. E que, como Davi, nós possamos trazer de volta tudo que Tu nos deste e glorificar o Teu nome em casa, celebrando a Tua bênção, a Tua presença em cada casa, em cada lar, em nome de Jesus. Amém. Amém.